Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Estamos aqui mais uma vez para podermos dar continuidade aqui ao nosso trabalho de 365 dias andando com Deus. Hoje é quinta-feira, uma quinta-feira abençoada. Hoje eu vou estar na igreja, não era para estar trabalhando, mas estamos aí no extra, né? No extra hoje, né? Na nossa folga, trabalhando, graças a Deus, por isso que o nome do Senhor seja louvado. Tá? Quinta-feira, vamos estar lá hoje, né? 4 de dezembro, abençoado. Vamos estar hoje, quem vai pregar será a nossa irmã Branca. Vai ser bênção hoje lá na igreja, como todas as noites tem sido. Então, fique ligado aí. Vamos lá para o nosso tema de hoje? Nascido para morrer. O texto nosso está em Romanos, capítulo 5, verso 6 até o versículo 21. Vamos à nossa história. Estamos entrando naquela época especial do ano em que a nossa atenção volta-se para a celebração do nascimento de Jesus. Desde naquela noite sagrada em Belém, há muitos anos, o mundo jamais foi o mesmo. Entretanto, uma vez que se estende além do nascimento de Jesus de Belém e prossegue para o registro de seus atos, os seus anos, de ministério, os relatos do Evangelho deixam claro que Jesus sabia que tinha nascido para morrer. Ele falava desde o começo e frequentemente sobre a sua morte. Às vezes me vejo perguntando por quê. Por que Jesus teve de morrer e por que teve que morrer tão jovem, aos 33 anos? Ele poderia ter realizado muito mais que se tivesse vivido algumas décadas a mais e morrido de causas naturais. Imagine que todas as doenças e os defeitos físicos que Jesus poderia ter curado. Visualize os milagres fascinantes que ele poderia ter realizado. Pense nos ensinamentos adicionais que ele poderia ter deixado e nos problemas do mundo que ele poderia ter conservado se não tivesse sido o morto no auge da vida. Contudo, não era para ser assim. Deus tinha algo mais em mente. Jesus morreu no momento que ele morreu para que não precisássemos morrer. Ele precisou morrer para que pudesse ressuscitar e vencer a morte. Ele entregou a própria vida de boa vontade a fim de que fôssemos amigos de Deus. Quando estivermos celebrando e relembrando o milagre do nascimento de Jesus, lembremos-nos todos também do motivo pelo qual ele nasceu para morrer. Precisávamos desesperadamente que Jesus entregasse a sua vida para que pudéssemos viver. O apóstolo Paulo resumiu isso tudo da seguinte maneira: portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá a vida. Jesus nasceu para morrer. Às vezes, humanamente falando, como nós podemos ver aqui, que é até o relato do Dr. Jefferson, aqui da Jeff Wilson, e vemos, humanamente falando, quando nós falamos, é difícil se entender como a pessoa morre aos 33 anos, com um ministério de 3 anos. O ministério de Jesus foi exercido por 3 anos apenas, porque aos 30 anos é que ele começou a exercer o ministério dele. E vemos que ele poderia, como nos relata aqui, ter feito muito mais coisas, ensinado muito mais coisas, mas Deus, ele tinha algo preciso, e a precisão de Deus era que Jesus morresse no tempo que ele morreu para a nossa salvação. É uma palavra que às vezes a gente esquece dela. Ele fala assim: olha, vocês farão obras e obras maiores do que eu faço. Então Jesus deixou as grandes obras, os grandes ensinamentos mais para nós hoje aqui, para nós ensinarmos hoje, para nós orarmos hoje, para nós vermos hoje as coisas acontecerem. E às vezes nós não queremos entender isso e ficamos só voltados por algo presente. Mas Jesus nasceu para isso.
A intenção dele já era, desde o início ele já contava isso, era morrer, era passar pela cruz. Era necessário que o Filho do Homem seja entregue aos homens, e aí ele morra, e no terceiro dia ressuscite. Nós precisávamos disso. Nós precisávamos que o nosso pecado fosse perdoado, que a nossa dívida fosse paga. Não tinha tempo para esperar mais 3 anos, mais 4 anos para isso acontecer. Era tudo preciso. Esses 3 anos que Jesus esteve aqui na terra, ele fez tudo que precisava ser feito. Ele realizou milagres, ele ensinou, ele apresentou princípios, tudo dentro daquilo que nós necessitamos. Tanto que eu falo que o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele é a realidade do que nós precisamos viver hoje. E ali está tudo, sem falta, do que nós precisamos aprender para podermos sermos aquilo que Deus quer que sejamos. Então vejamos aqui, amado, essa situação toda. Ele nasceu para isso e nós estamos aqui hoje para isso, para dar continuidade aos trabalhos de Jesus. Eu estou aqui, você está aqui exatamente para isso, para você dar continuidade ao que Jesus ensinou para a gente, né? Então, e nós vimos isso no livro de Atos dos Apóstolos, a sequência deles, né? Eles estavam preocupados lá, como é que seria a restauração de Israel no teu reino, e eles falaram, não tem que você se preocupar com isso não, né? Você não se preocupe com o tempo, apenas vocês receberão o poder, a virtude do Espírito Santo, e aí vão testemunhar. Nosso trabalho aqui hoje é testemunhar. Não temos que nos preocupar como é que vai ser a volta de Jesus, como é que vai ser feito isso tudo. Temos que simplesmente testemunhar, pegar o Evangelho, fazer a obra do Senhor nessa terra. Simplesmente isso. Se não fizermos, aí sim a gente vai ser cobrado sobre isso. Por isso que a nossa palavra hoje é essa, que Jesus nasceu para poder morrer, para poder nos dar a vida e nos dar hoje o legado ou o ensinamento de podermos continuar a sua obra, a obra dele aqui na terra. Ele disse, nós vamos fazer obras que ele fez e ainda maiores, tá bom? E nós possamos nos atentar a isso, simplesmente a isso. E o nascimento de Jesus, pastor, que vai acontecer agora no dia 25, não se prenda a isso não, tá bom? A gente fica muito preso em nenhum lugar da Bíblia, entenda isso. A Bíblia nos ensina fazermos esse tipo de comemoração, em nenhum lugar da Bíblia, né? Você relembrar Jesus quando nasceu, mas dessa forma que eu concordo, ele nasceu para morrer. Se nós formos olhar, vamos dizer assim, entre aspas, o Natal aí, 25, dessa forma, aí eu tô com você. Agora olhar o menino Jesus, não tem nada de menino Jesus, né? No menino Jesus, né? Ele de maneira alguma, ele ficou 33 anos, em nenhum lugar da Bíblia é mencionado ele comemorando o seu nascimento. A partir do livro de Atos dos Apóstolos, em nenhum lugar se faz menção ele comemorando o seu nascimento. As epístolas, as cartas às igrejas, nenhuma igreja ela fez menção ou se faz menção alguém comemorando o nascimento de Jesus. Porque ali foi apenas um fato que a qual se passou, que agora tem que ser lembrado justamente para isso. Ele nasceu para morrer. Nasceu para poder ser lembrado como uma criança. Sim, ele nasceu para poder ser lembrado como alguém que morreu pelos nossos pecados, e a qual assumiu a sua deidade como o próprio Deus, para poder nos trazer a salvação. Tá bom? Pense um pouquinho sobre isso, tá bom, meu amado? Vamos lá. Examine. Diante da nossa própria mortalidade, o apóstolo Paulo escreveu: a morte está destruída, a vitória é completa, e por meio da ressurreição de Jesus. Fato consumado. A morte foi destruída, que Jesus morreu por nós, porque ele nasceu para morrer e morreu por nós. E a vitória é completa porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Considere, de que maneira a morte e a ressurreição de Jesus mudaram a sua vida? Bom, a minha mudou muita coisa.
ela faz parte da minha vida hoje. Por que é fundamental que pensemos frequentemente na morte de Jesus? Porque ela nos traz a libertação. Tanto que na ceia do Senhor, no que nós fazemos? Estamos ali fazendo memória da morte de Cristo e também da sua ressurreição. Ela é a ceia para isso. E aí, por isso existe festa, né? A festa de alguém que morreu, mas esse alguém, ele ressuscitou e está vivo nos aguardando lá no céu. Tá bom? Deus abençoe. Que tenhamos uma quinta-feira abençoada. Hoje à noite, culto abençoado. Irmã Branca pregando. E Deus vai trabalhar poderosamente hoje à noite, como tem trabalhado em todos os nossos trabalhos, tanto ali na igreja, como também no ponto de pregação, ali na casa do irmão Neres e da irmã Rosângela. Deus abençoe e que a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanhem para onde quer que formos. Amém.